Graça e paz, queridos, amém? Na palavra do Senhor, hoje nós estaremos em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8. As crianças estão indo ali para a escolinha, né? Onde também será ministrada a palavra do Senhor ali, de uma maneira mais adequada à mente e o coração delas, né? Queridos, nós agradecemos a Deus pela oração e pela intercessão da igreja, né? Os irmãos sabem, na última sexta-feira nós informamos, pedimos oração à igreja, né? Pela ex-esposa do meu irmão mais velho, que ela veio a falecer, deixando uma filha de 21 anos, outra filha de 17 e um filho de 15 anos, né? Então que Deus possa estar consolando a vida deles, assim como a vida dos pais. Não é natural os pais enterrarem seus filhos, né? E ela tinha 40 anos, tinha completado 40 anos de idade na quarta-feira, e na sexta ela veio a falecer, né? Os jovens daqui da igreja conhecem os filhos dela, né? Conhecem os dois mais novos, conhecem a Eulália, conhecem o Guilherme, né? De vez em quando eles estão por aqui. Que Deus possa estar abençoando a vida deles também, assim como as demais famílias enlutadas também. Nós, nesta semana, aprove a Deus recolher também um dos patriarcas dessa igreja, né? Trabalha aqui no Anjo da Guarda, irmão Azarias, né? Que já estava com seus 91 anos de idade, se não me falha a memória, né? 90, estava prestes a completar seus 91. Que Deus possa estar consolando a vida de cada um, né? E onde as nossas palavras, onde o nosso abraço, nosso carinho demonstrado não consegue chegar, mas o amor, o carinho, o abraço de Deus e do seu Espírito consegue chegar, amém, queridos? Queridos, nosso pastor hoje está ali celebrando a ceia do Senhor ali na Cidade Operária, uma congregação da gente, como todos sabem, né? Talvez algum visitante não conheça. Está ali ministrando a ceia do Senhor, a palavra do Senhor ali. Nós queremos apresentar nossos visitantes aqui no meu lado esquerdo, né? À direita da igreja. Tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez ou pela segunda vez? À nossa esquerda parece que não, né? À nossa direita tem alguém que nos visita, né? Nosso irmão ali também já é um rosto conhecido nosso. Edenilton, nosso irmão Edenilton também já esteve outras vezes aqui. Mais alguém? Nossa irmã ali atrás, à frente da Janine, Gleice, a charada Gleice ali, né? Seja bem-vinda também. Mais alguém? A igreja quer saudar os irmãos que nos visitam nessa noite, amém? Amém. Louvado seja Deus para todo sempre. Obrigado por estarem aqui conosco, nesse lugar que Deus reservou para nós adorarmos a Ele em caráter de igreja, de comunidade. Nós que adoramos ao Senhor no nosso dia a dia, nos reunimos aqui, né? No dia de domingo também para louvar a Deus como igreja do Senhor, né? Essa igreja se sente feliz em recebê-los, e no final do culto a agenda da igreja estará sendo dada, né? Os dias de trabalho da igreja, para que os irmãos, né, os nossos visitantes conheçam, né, a nossa agenda, amém, queridos? Mateus capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 1. Quando Jesus desceu a encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus,
ajoelhou-se diante dele, algumas Bíblias diz adorou, e disse: Senhor, se o Senhor quiser, pode me deixar limpo, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Fique limpo, seja purificado. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos, nós louvamos a Deus hoje um hino que nós dissemos que até sobre as águas e sobre o mar, Ele é Rei. O Senhor a quem servimos, o Senhor Jesus, aquele que morreu e que ressuscitou, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é Senhor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, se não me falha a memória, diz que aprove a Deus fazer dele Senhor e Cristo. E aqui nós temos Mateus fazendo uma narrativa a respeito da pessoa bendita de Jesus. E é interessante o contexto que isso se dá. Geralmente nas gicanas bíblicas, quando nós perguntamos qual o primeiro milagre de Jesus, a gente vai dizer: transformou a água em vinho. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 2, né? Nas bodas, naquele casamento ali em Caná da Galileia. Aqui em Mateus, o primeiro milagre de Jesus é curar um leproso, né? E às vezes parece que há uma discordância entre os evangelistas. Mateus não narra Jesus transformando a água em vinho, não narra que Jesus foi convidado para um casamento, né? Mas isso é a maneira de se escrever naquela época. Estamos falando aqui de um evangelho, lendo um texto do século I, e a maneira como eles escreviam no século I não é a maneira que nós escrevemos uma biografia hoje, não é a maneira como os historiadores de hoje escrevem uma biografia. É um estilo literário diferente quando eles escreviam para o que hoje se escreve. Se nós fôssemos ler uma biografia de Júlio César, o imperador, de Cícero, um dos senadores, a gente vai ver que às vezes não dá uma continuidade na cronologia daquela história que está sendo contada, daquela vida que está sendo contada, porque a maneira que eles escreviam era diferente. Cada evangelista tinha um objetivo. Deus havia inspirado cada um para descrever Jesus, um aspecto da vida dele, uma característica da vida dele, uma característica de quem ele é. E Mateus está preocupado em dizer aos judeus: esse Jesus é o Messias prometido, esse Jesus é o Rei prometido, é o descendente de Davi, é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Esse Jesus é aquele que o Senhor fez dele o ungido do Senhor. E o texto começa de capítulo 8 dizendo: quando Jesus desceu a encosta do monte. Os 3 capítulos anteriores, queridos, é o Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5, Jesus chegando à encosta do monte, se assentando ali, as pessoas vendo aquela cena, se assentando e começando a proferir o seu ensino. Para nós não, mas para os judeus daquela época foi algo muito icônico, muito simbólico. Eles numa região desértica, vendo uma pessoa, um mestre, em uma encosta de um monte, proferir a palavra de Deus. A sua memória histórica, a sua memória coletiva, de imediato vai para o Monte Sinai,
A sua memória histórica coletiva de imediato vai para quando Moisés recebeu a lei do Senhor ali no Monte Sinai e ali proferia o ensinamento de Deus para o seu povo. A sua memória vai para quando Deus se revelou ao seu povo após tirá-lo da escravidão do Egito. A sua memória vai para quando Deus, além de tirar da escravidão, começa a lhe dar um sentido de vida diferente daqueles que ele tinham, lhe dando uma maneira de viver diferente, porque eles haviam saído do deserto, haviam saído do Egito e agora iam caminhar com Deus. E Deus, através de Moisés, estava dizendo: olha, o estilo de vida de vocês agora é totalmente diferente. Vocês têm uma vida nova agora. Vocês têm um caminhar diferente agora. Vocês não vão viver mais como se vivia no Egito. Aqui o Senhor está dando uma lei para nós nos basearmos e para nós vivermos. E quando os discípulos, quando aquela multidão vê Jesus subindo ao monte, proferindo a sua palavra, o seu ensinamento, e depois desce do monte, o capítulo 7 encerra assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Era a maneira como Jesus ensinava. Naquela época, um rabino sentava em um lugar de mais destaque e as pessoas o ouviam falar. É nesse contexto que Jesus desce da encosta do monte. É nesse contexto que Mateus, ao escrever o Evangelho inspirado por Deus, dirigido pelo Espírito Santo, como nós já cantamos hoje aqui, ele coloca justamente a cura desse leproso neste momento, ao descer da encosta. Ele diz: ao descer da encosta, grandes multidões seguiram Jesus. Uma grande multidão segue. Aparece um leproso, um inominável, alguém que não é dito CPF, alguém que não tem nome, que não é dito o nome dele, alguém que não é dito a sua genealogia, quem são seus pais, alguém que não é dito qual é a sua profissão, qual era a sua ocupação. A única afirmação que nós temos deste homem é que ele é um leproso. Queridos, a lepra naquela época não é como hoje, que há um tratamento específico, que há remédios específicos, que há um diagnóstico para isto, que há uma maneira de tratar muito diferente, né? A relação que nós temos com esta doença de hoje não é a mesma relação que naquela época existia. Naquela época, esta doença era um sinal do juízo de Deus sobre uma pessoa. Não é o que acontece hoje. Não é o entendimento que nós temos hoje. Não é o que a palavra de Deus nos revela hoje. Hoje essa doença nos mostra, nós encaramos como uma leitura espiritual dela, né? Que ela representa o pecado, que ela representa aquilo que nos afasta da comunhão com Deus e, consequentemente, da comunhão com a igreja, da comunhão com as pessoas. Queridos, em Levítico capítulo 13, é dito como era toda uma cerimônia de tratamento com um leproso, com alguém que estava sob a suspeita de estar com lepra. Ele tinha que ir ao sacerdote, o sacerdote ia examinar, tinha vários testes, né? Vários exames, os exames da época eram aqueles, né? Às vezes quando a gente está lendo Levítico 13 é até difícil de compreender, vai e volta, faz não sei o que, volta de novo, se for isso está limpo, se não for isso está imundo, passa mais 7 dias, né? Tinha toda uma cerimônia para se declarar que aquela pessoa estava limpa ou estava imunda.
Era a maneira de Deus tratar naquela época, era a maneira como era o relacionamento de Deus com as pessoas naquela época. Estar leproso naquela época, lá em Levítico capítulo 13, versículo 45, nos diz o que era dito: quem sofrer de lepra rasgará. Diagnóstico fechado, a pessoa está com lepra. Quem sofrer de lepra rasgará as roupas, deixará o cabelo despenteado, cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado, fora do acampamento. Em outras palavras, a pessoa era declarada morta. A pessoa não poderia conviver mais com aquela sociedade. A pessoa não poderia mais conviver com seus irmãos. A pessoa não poderia conviver mais com seus pais. O esposo não poderia mais viver com a sua esposa e com seus filhos. Os pais, se a certa altura, a certa idade, fossem diagnosticados com lepra, seriam isolados de sua família, não importa a idade que eles tivessem. O sacerdote tinha um registro, e naquele dia aquela pessoa era dada como morta para aquela sociedade, como inexistente, porque ela estava fora do arraial, ela era excluída do culto, ela era excluída da vivência em sociedade daquela época, ela vivia em colônias, de maneira isolada. Essa era a condição daquela pessoa, e que por onde ela andasse, ela deveria gritar: imundo, imundo. Aquele homem estava por ali, ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu Jesus anunciando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele homem se identificou com aquilo. Ele ouviu Jesus proferir: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele ouviu Jesus proferir: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Ele ouviu Jesus dizer isso. Ele ouviu Jesus dizer, nessas três palavras, Jesus declarar a condição dele. O pobre de espírito era aquele que não tinha condição de se sustentar, não tinha a condição mínima de se prover a si mesmo sustento. É alguém que em tudo dependia de todos, e que era visto somente por alguns, e que por consequentemente, na sua miséria da sua vida, na sua miséria da sua situação, o que restava àquela pessoa era o choro, era o desalento, era a angústia da alma. E o que restava àquela pessoa era uma situação de humildade, de reconhecer-se a si mesmo como miserável, pobre, cego e nu, como alguém que dependia, como alguém que estava perdido, como alguém que estava à mercê. Mas ele ouviu Jesus dizer que havia uma proposta de felicidade para ele, porque ele era pobre de espírito, porque ele reconhecia a sua situação. Ele ouviu Jesus anunciar que havia uma bem-aventurança, uma oportunidade de felicidade para ele, pelo choro que ele derramava, porque havia uma promessa de que o reino dos céus, para aquele que era pobre de espírito, a situação dele, ele ouviu Jesus dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu estou afastado, eu estou isolado do meu povo,
Mas esse Jesus, essa pessoa que está sentada nesse monte, está me dizendo que a minha situação pode mudar, que a minha situação será de alguém que pertence a um reino, de alguém que não está isolado, que alguém que não está abandonado à sua própria mercê. Ele ouviu Jesus dizer: felizes, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Este homem está dizendo que o meu choro terá fim. Este homem que está pregando está dizendo que a minha angústia vai cessar. Este homem está dizendo, ele ouviu Jesus dizer: felizes os humildes, pois herdarão a terra. Este homem está dizendo que eu terei um lugar de habitação. Este homem está dizendo que a minha situação, que eu terei uma vida plena com Ele. E é essa fé que faz esse homem se aproximar de Jesus. São justamente as palavras que ele ouviu Jesus proferir ali daquela encosta daquele monte, que produzem algo de esperança na sua vida, que produz algo que o faz romper as barreiras ali. E aquele homem se aproxima de Jesus. Queridos, eu não sei qual é a sua condição nessa noite, eu não sei o que lhe leva a um estado de pobreza de espírito, eu não sei qual é a condição que te leva a chorar, eu não sei qual é a condição que te leva a se perceber humilde, dependente da misericórdia de alguém, eu não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se aproxime de Jesus. Quando todos se afastam, quando todos não nos querem por perto, talvez por alguma condição da nossa vida, alguma situação que aconteceu, a tendência das pessoas é se fugirem, nos abandonarem. Faça como este homem. Às vezes a nossa condição é uma condição de despercebido, de inominável, de alguém que não é relevante, mas eu quero te dizer: rompa essas barreiras e se aproxime de Jesus nessa noite. Aproxime a sua vida de Jesus. Não importa como as pessoas vão te olhar, não importa como as pessoas vão te perceber, não importa o que você fez, não importa qual é a condição que você se encontra, se aproxime de Jesus. Observe que esse homem tem uma atitude ativa. Ele não espera Jesus se aproximar dele, ele se aproxima de Jesus porque ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu Jesus falar, Jesus proferir a palavra de Deus. Querido, quando o Senhor tocar no seu coração, quando você ouvir a palavra de Deus, quando você perceber que Deus está falando contigo, que Deus está falando da tua vida, quando você ouvir de uma pregação, seja esta ou outra qualquer, e você se identificar com Ele, você perceber: esta é a minha vida. Se aproxime de Jesus, porque a palavra de Deus já se aproximou de você. Ele se aproxima de Jesus e ele adora Jesus. Algumas Bíblias tem a palavra ajoelhar-se, outras a palavra adorar, porque os dois verbos é o mesmo verbo para as duas expressões, porque a adoração era um gesto de se prostrar diante de alguém. Naquela cultura daquela região ali, esse prostrar-se era ficar de joelhos em terra e levar a sua testa ao pó da terra, ao solo, numa posição de humildade, numa posição de reverência, numa posição de que você: olha, eu estou aqui e reconheço a minha condição de miserável, eu reconheço a minha condição de alguém dependente que precisa de ajuda. Às vezes as pessoas se aproximam de Jesus, seja pela igreja, seja por um dos meios de graça, mas não é com uma atitude de humildade, não é com uma atitude de adoração,
não é com uma atitude de se prostrar diante de Deus. Eu já vi na televisão pregadores ensinando as pessoas a exigir alguma coisa de Deus, a exigir algo do eterno. Já vi as pessoas ensinarem as pessoas, outras pessoas, pregadores ensinarem os crentes a fazerem barganhas com Deus. Queridos, na nossa situação, quanto mais nós entendemos o efeito do pecado em nossas vidas, quanto mais nós entendemos a nossa condição, de nossa vida, daquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós pecamos e fizemos, que não agradou a Deus, quanto mais nós percebemos que não há nada em nós que Deus pudesse se agradar, mais nós nos humilharemos diante do Senhor, mais nós o adoraremos em espírito e em verdade. Amém, queridos? Aquele homem se ajoelhou diante de Jesus, aquele homem adorou a Jesus dizendo: Senhor, se quiser, se for de tua vontade, se é de tua satisfação, se é de tua determinação do teu querer, Senhor. Essa expressão é equivalente, por exemplo, quando Neemias vai falar com o rei e diz: se for de tua vontade e que eu ache graça em teus olhos, me permita que eu volte à minha terra. É uma expressão equivalente quando Esther, ao entrar sem ser chamada diante da presença do rei, e o rei ali poderia condená-la à morte ou poderia estender o seu cetro e ela tocar no cetro e ele ali ouvi-la. E ela, quando o rei disse para ela: o que tu queres? Ela diz: se é de tua vontade, se eu achei graça diante dos teus olhos. Isso aqui é uma expressão parecida. Se é de tua vontade, Senhor, se é de tua satisfação, o Senhor pode me deixar limpo, o Senhor pode me purificar. Aquele homem entendeu a condição que ele, naquela época ele entendia: Deus me visitou com juízo e julgamento. Os meus pecados foram tantos, a minha rebeldia foi tanta, aquilo que eu fiz desagradou tanto ao Senhor, ofendeu tanto a sua lei, ofendeu tanto a congregação dos justos, que ele me afastou. Como diz o Salmo 1, que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Aquele homem entendia que ele era alguém que Deus havia visitado com julgamento, que ele era alguém excluído da congregação dos justos. Mas ele chegou àquela pessoa, aquele Jesus que ele ouviu pregar, aquele Jesus que ele ouviu falar com autoridade, ele disse: ali não é um rabino qualquer, aquele que está falando ali não é um fariseu, aquele que está falando ali não é um doutor da lei qualquer, aquele que está falando ali não é um simples profeta, aquele que está falando ali é o próprio Messias, o representante de Deus aqui nessa terra, porque o conhecimento que eles tinham naquela época é que a pessoa do Messias, ungido do Senhor, era um representante de Deus. Senhor, se o Senhor me quiser, ele reconhece que Jesus é Senhor, o Senhor pode me purificar. Eu reconheço, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor disse sobre felicidade, se o Senhor quiser, o Senhor pode trazer à minha vida. Eu reconheço, Senhor, que eu não mereço, que eu não sou digno,
Eu reconheço que a minha condição, que a única coisa que a religião pode fazer é me afastar, é me tirar do meio do convívio das pessoas. Eu reconheço que o Senhor pode fazer bem mais que isso. Eu reconheço, Senhor, que a única coisa que a lei pode falar a meu respeito é que eu esteja em uma situação de um descabelado, de vestes rasgadas, de boca coberta, e gritando imundo para todo lado que eu for. Eu reconheço, Senhor, que a única coisa que a lei pode fazer por mim é me isolar de toda a comunhão, tanto do templo, do culto, quanto das pessoas. Eu reconheço que o Senhor pode trazer tudo isso para a minha vida, se o Senhor quiser. Este leproso que não tem nome nos diz como deve ser a nossa adoração a Deus. Este leproso que não tem nome aqui, que não é dito nome, que não é dito profissão, que não é dito genealogia, de onde veio sua terra, ele fala a nós como nós devemos buscar o Senhor, como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos achegar ao Senhor. Louvado seja o nome dele. E agora, qual é a resposta de Jesus? O que Jesus vai fazer? Aqui fica quem lê o texto pela primeira vez, dizer agora o que vai acontecer. Jesus vai atender o pedido dele. É da vontade de Jesus que ele saia dessa condição, ou ele vai ficar na sua condição, isolado de tudo? Jesus vai bem a mais além daquilo que nós pensamos, esperamos dele. Quando todos se afastavam, quando todos evitavam toque, quando todos não tocavam nem nos objetos que ele tocasse, Jesus vai e estende a mão a ele. Jesus vai e toca nele. Queridos, Jesus chega onde nós não chegamos, naquilo que nós somos rejeitados, naquilo que nós somos esquecidos, naquilo que nós somos reprovados, naquilo que nós fazemos que causa a reprovação das pessoas, naquilo que nós fazemos que causa o distanciamento das pessoas, naquilo que nós fazemos que causa o distanciamento de tudo. Jesus se aproxima de nós. Quando nós reconhecemos a nossa condição, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós percebemos que a palavra do Senhor está falando a nosso respeito, e nós, em uma atitude de resposta a essa palavra de Deus que nos convida, a gente se achega a Ele, Jesus, Ele se aproxima de nós também. Jesus estendeu a mão. Quando a lei dizia não toque nada imundo, inclusive nas pessoas, não toque na veste dele, não toque nos objetos dele, não toque nem mesmo nele, Jesus não está nem aí para a cerimônia. Nós somos cheios de melindres, nós ficamos constrangidos se na rua nós estivermos falando com um adicto, com um viciado. Nós ficamos constrangidos se formos pegos conversando com qualquer pessoa que seja considerado marginal desta sociedade. Nós ficamos constrangidos. Jesus não. Jesus estende a mão e toca nele. Jesus estende a mão porque Ele é Deus. Ele estende a mão porque ele não pode ser contaminado com aquela doença. Jesus estende a mão porque aquilo que isola ele, se for da vontade de Jesus, se for da vontade de Deus, de ter comunhão de novo com alguma pessoa que se afastou, que se rebelou contra o Senhor, mas se é da vontade dele de reatar essa comunhão,
Ele vai fazer isso, ele vai estender a mão e tocar nele, ele vai dizer: eu quero, respondeu. Jesus disse: eu tenho satisfação em mudar a tua condição, eu tenho plena satisfação em mudar a tua condição. Eu percebi que tu entendeu que tu és alguém que está longe de tudo, tu entendeu a tua condição, e eu não quero que ela se permaneça. Eu vim para libertar, eu vim para aproximar, eu vim para aquilo que a lei faz, quer nos afastar, quer dizer, a nossa condição de pecador e dizer: por nosso pecado nós estamos afastados de Deus. Eu vim remover esse jugo do pecado, eu vim remover esse jugo, essa condenação do pecado, e te aproximar de Deus novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer isso. E Jesus responde: seja limpo. Aquele homem foi limpo. 3 semanas depois, aquele homem foi curado. Amém, queridos? Imediatamente. Uma vez conversando com uma tia minha, ela não é evangélica, e ela puxou esse assunto comigo. Hildson, mas para a lei de crente, não importa o que a pessoa fez, né? Se a pessoa aceita Jesus como vocês falam, está tudo resolvido. Exatamente, tia, está tudo resolvido. Pode não estar resolvido com as pessoas do mundo, porque não entendem isso. Pode não estar resolvido com as pessoas que nunca foram libertas por Jesus. Pode não estar resolvida a situação daquela pessoa com as pessoas que não entendem o Evangelho. Mas aquela separação que havia, todos os pecados que eram contra aquela pessoa, que denunciavam aquela pessoa, que diziam a Deus sobre aquela pessoa, que aquela pessoa merecia estar afastada de Deus, em Jesus Cristo há salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E é no mesmo instante, porque no ato que Jesus, nos encontramos com Jesus, no ato que Jesus tira o peso do pecado, no ato que Jesus nos livra da condição de pecadores, Ele automaticamente nos justifica diante de Deus. No mesmo instante o homem foi curado da lepra. Queridos, eu não sei qual é o problema que você possa estar passando, eu não sei qual é a situação que na sua cabeça de repente é irreversível, é irrevogável, não tem como resolver. Eu quero te dizer uma coisa: quando você colocar isso diante de Deus, quando você resolver perceber a sua incapacidade, perceber que suas forças não são suficientes, perceber que não há outra resposta em nenhum outro lugar, Jesus vai resolver a sua vida. Jesus vai restaurar a sua condição. Jesus vai te trazer para o lugar da comunhão. Jesus vai te trazer para o lugar da comunhão com Ele e com o seu povo. Amém, queridos? Naquele mesmo instante o homem foi curado. Naquele mesmo instante, o juízo de Deus que era sobre aquele homem, naquele mesmo instante, a sentença de morte que era sobre aquele homem que reconheceu que Jesus é aquele que pode retirar a maldição, retirar o juízo, revogar o juízo, aquele homem que entende que a sua condição é uma condição de julgado, ele se aproxima esperando e confiando no decidir de Deus, na vontade de Deus, mas também esperando o pior, porque ele diz: Senhor, se quiser, se for de tua vontade, o Senhor pode me purificar.
Naquele mesmo instante, o Senhor o restaurou. E agora o que fazer? Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. A lei te afastou, a lei te tirou da comunhão com Deus e com o povo e com a congregação, mas Deus está te aceitando novamente. O Senhor está te purificando, o Senhor te purificou. Então vai fazer o que a palavra de Deus exige. Não conte isso a ninguém. Vai e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Vai lá fazer o que está em Levítico capítulo 14, versículo 20. Vai lá fazer o que está no livro de Levítico, oferecer sacrifício. Vai lá fazer o que está no livro de Levítico, dizer, oferecer a oferta a Deus de gratidão. Apresente-se ao sacerdote para que ele te examine. O mesmo sacerdote que declarou deu o teu atestado de óbito, o mesmo sacerdote que declarou que você está afastado de Deus e da congregação dos justos, o mesmo sacerdote que repetiu e declarou a lei para você, dizendo que você tem que rasgar suas vestes, andar de cabelo bagunçado e cobrir sua boca, vai lá, retorne a ele, levando aquilo que a lei de Moisés exige. Vai para ele, para que ele te examine, leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Queridos, aquilo que Deus faz com nossas vidas, aquilo que o Senhor faz em nós, aquilo que o Senhor restaura a nossa condição, deve servir de exemplo, deve servir de pregação. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizer: eu não sei falar da Bíblia, como desculpa para não falar do Evangelho. Eu não sei pregar, eu não sei falar de Deus. Fale aquilo que Deus tem feito na tua vida. Eu não sei um versículo decorado, mas você sabe o que Jesus fez contigo. Você sabe onde você estava e onde você está agora. Você sabe qual era a sua condição antes e qual é a sua condição agora. Vai lá, anuncie, faça o que a palavra do Senhor diz, para que isso sirva de testemunho. Jesus está dizendo: vai lá ao sacerdote. O sacerdote é o representante de Deus aqui na terra. Vai lá para que isso sirva de testemunho a ele. O que ia acontecer? Aquele homem, quando chegasse ao sacerdote, dizendo, com a sua oferta e dizendo: eu fui curado de lepra, o sacerdote ia no livro ver. Realmente aqui está dizendo que no dia tal, no período tal, você passou por um processo de exame e foi declarado leproso. É verdade, mas eu estou curado, me examine. Realmente você está curado. Que testemunho é esse para o sacerdote? O Messias está aqui. Os irmãos não entenderam. O Messias está entre nós. Aquele testemunho, aquilo que Deus faz em sua vida, queridos, é um testemunho que Deus está presente, de que Deus fez a sua morada em sua vida. Aquilo que nós testemunhamos de Cristo, aquilo que nós dizemos: olha, Cristo fez isso em minha vida, é um testemunho de que Deus está presente, de que Deus é o mesmo, de que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso servirá para o testemunho quando o sacerdote visse um homem leproso. Olha, um homem leproso é alguém julgado por Deus, é alguém que foi condenado por Deus, é alguém que foi alvo do juízo de Deus, é alguém que foi amaldiçoado por Deus. E quando esse homem está curado, opa, peraí, o que aconteceu? Deus retirou a maldição dele. O que isso significa? O Messias está entre nós. Louvado
seja o nome do Senhor para todo sempre. O Rei soberano que nós esperamos, o Rei soberano que a profecia apontava, o Rei soberano que toda a lei e os profetas apontam para Ele, está entre nós. É isso que o sacerdote entenderia naquela época, quando nós anunciamos, queridos, aquilo que Deus faz em nossa vida. Quando nós anunciamos aquilo que Jesus opera em nós, é um testemunho vivo que Deus está presente neste mundo, apesar das contradições. Paulo diz que nós somos cartas vivas, e eu quero te convidar nesta hora a ficar em pé.